Bom dia, eu sou o Kaique e nesse vídeo eu vou falar sobre o futurismo. Bom, o futurismo é um movimento artístico e literário que faz parte da vanguarda europeia. Surgiu em 1909 com a publicação do Manifesto Futurista pelo poeta italiano Filippo Marinetti no jornal francês Le Figaro. Os adeptos no movimento rejeitavam o moralismo e o passado, e suas obras focavam na velocidade e nos desenvolvimentos tecnológicos no final do século XIX. Porém, os primeiros futuristas europeus também exaltavam a guerra e a violência. Assim como podemos ver, essa obra é chamada O Funeral do Anarquista Galli, que tenta retratar uma guerra. O futurismo desenvolveu-se em todas as artes e influenciou diversos artistas que depois fundaram outros movimentos modernistas, como o dadaísmo, o concretismo e a tipografia moderna. No primeiro manifesto futurista, no jornal Le Figaro, o slogan era Les mots en liberté, que significa as palavras em liberdade, e levava em consideração o design tipográfico da época, especialmente em jornais e na propaganda. No manifesto futurista, Filippo Marinetti disse: "Nós destruiremos os museus, bibliotecas, academias de todo tipo. Lutaremos contra o moralismo, feminismo, toda a cobardice oportunista ou utilitária." Isso já deixava bem claro suas ideias sobre o futurismo. Também nos jornais, os futuristas abandonavam toda a distinção entre arte e design e abraçavam a propaganda como forma de comunicação. Foi um momento de exploração do lúdico, da linguagem vernácula, da quebra da hierarquia na tipografia tradicional, como uma preferência de utilizar onomatopeias. As características utilizadas no futurismo são a valorização do movimento, que para isso os artistas do futurismo davam características técnicas para expressar dinamismo e rapidez, a predominância de cores contrastantes, tons divergentes e sobreposição de imagens eram bastante utilizados para expressar a ideia de movimento. A inserção de elementos geométricos, muitas obras continham imagens desse estilo, porque esses recursos valorizavam o entusiasmo e a força. Princípios baseados no futuro e na vida moderna, rejeitando qualquer relação com o passado e obras antigas de manifestações anteriores. Contestação do sentimentalismo e, consequentemente, valorizando a ação do homem. Também se exaltava a vida contemporânea, com ênfase em temas de tecnologia e em aparatos industriais. Dentro dos principais influenciadores estão os seguintes: Filippo Marinetti foi poeta, editor, jornalista e militante político, e também foi o fundador do movimento futurista. Giacomo Balla era pintor e escultor, e também precursor do movimento. Vladimir Mayakovsky foi um poeta e dramaturgo russo, que recebeu grande influência do movimento, sendo um dos precursores do cubofuturismo russo, vertente que combinou traços do cubismo e do futurismo em suas produções. Houve também Mário de Andrade, que foi poeta, teórico, ensaísta e romancista. Mário rejeitou a categorização de futurista, mas recebeu influência direta do movimento, especialmente sua obra Pauliceia Desvairada, de 1922. E essas aqui são algumas das principais obras do futurismo na Europa. Esta é a obra chamada Formas Únicas de Continuidade no Espaço, que é uma escultura feita por Umberto Boccioni. A pintura Dinamismo em Automóvel, de Luigi Russolo. Notem que ele quis mostrar toda a velocidade do carro, adicionando várias linhas, dando assim uma sensação de que o carro está em alta velocidade. E agora eu vou falar como foi o futurismo do Brasil, que vocês verão que não durou muito, mas também teve obras incríveis. O futurismo no Brasil teve como adeptos artistas que viajavam com certa frequência para a Europa. Entre eles destacaram-se os modernistas Anita Malfatti e Oswald de Andrade. Após a ida de Oswald de Andrade à Europa, ele ficou sabendo do movimento futurista e assim ele decidiu trazer para o Brasil. Logo, essa corrente incentivou no país um intenso debate cultural. Dessa discussão nasceram dois grupos: os passadistas, que eram pessoas que queriam viver no passado, e os futuristas, que logo depois foram denominados como modernistas. Foi na Semana da Arte Moderna, de 1922,
que esse movimento ganhou espaço. Afinal, esse evento teve como características a celebração do futuro e a rejeitação do passado. Além disso, o país vivia um momento especial, uma fase de industrialização e de formação de novos centros urbanos, aspectos fundamentais para a introdução de uma ideologia que promovesse o novo, no caso, o futurismo. No entanto, o futurismo do Brasil não foi uma corrente artística de grande durabilidade. Isso porque, nesse período, na Europa, a proposta da corrente perdia sua força, e assim representando um movimento antigo e que não se adequava mais à época. Porém, como eu disse no começo, o futurismo no Brasil trouxe grandes obras, e as principais são a Abaporu, de Tarsila do Amaral, e a obra A Boba, de Anita Malfatti. Bom, como o professor me pediu, eu irei estar falando como o futurismo está presente nos dias de hoje e o que tem a ver comigo, com um vídeo aleatório no fundo. Eu acredito que o futurismo está presente nos dias de hoje na forma que a gente pensa sobre o presente mesmo. Ninguém mais olha para o passado, todo mundo está pensando no futuro, como por exemplo, queremos povoar outro planeta, ou como vai ser o próximo celular. Ninguém olha como é o passado ou o presente, a gente sempre está pensando no futuro. Eu diria que o futurismo tem a ver comigo porque, como os artistas da época desenhavam coisas do futuro, eu diria que eu também desenho o meu futuro. Eu tenho tudo planejado e eu não tento olhar para trás, sempre olhando para o futuro e o que eu quero fazer e o que eu espero que aconteça. Eu diria que é isso. Agradeço por ter assistido e espero que eu tire um MB. Valeu!